Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 29 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E diga a um: vai, ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E diga a meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-los. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho hoje, ele realiza milagres, realiza curas, cura de doenças, de enfermidades. Tantas pessoas que estavam com espíritos impuros, e Jesus expulsa os demônios, e Jesus acolhe e cura todos os enfermos que estavam doentes e foram levados para ele. Agora, a primeira coisa que nos chama a atenção é a fé do centurião romano. Se tratava de um pagão. Ele não era judeu, não fazia parte do povo de Israel, era um pagão. E Jesus fica admirado com a fé daquele homem. Ele foi até Jesus para suplicar pelo seu empregado, que estava de cama na sua casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Então ele vai pedir a cura do seu empregado. E Jesus se coloca de prontidão: eu vou curá-lo. Jesus estava disposto a ir na casa do oficial romano. Só que quando ouviu isso, né, então o oficial romano disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado. Duas grandes virtudes presentes nesse homem: a fé, e uma fé profunda, e a humildade. Meu povo, quando se tem uma profunda fé e uma profunda humildade, nós podemos contemplar verdadeiros milagres. Quem tem fé, uma fé profunda, como a do centurião romano, e uma profunda humildade, vê os milagres acontecendo. Vê o agir de Deus. Fé e humildade. Acredito que são duas coisas que nós temos que pedir a Deus, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, dai-me um coração manso e humilde semelhante ao teu. Dai-me um coração manso e humilde. Eu preciso, Senhor, como teu servo, diante da missão,
que o Senhor nos confia: fé e humildade. Jesus ficou admirado com aquele homem e disse aos seus seguidores: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Jesus, ao olhar para cada um de nós, o que ele diria? Será que Jesus, olhando para a nossa fé, ele ficaria admirado pela grandeza da nossa fé ou admirado pela falta dela? O que Jesus diria hoje de mim e de você sobre a nossa fé? Sobre a nossa fé. Então, eu nunca encontrei, disse Jesus, em Israel alguém que tivesse tanta fé. E ele encontrou num pagão. E ele encontrou num pagão. Depois desse episódio da cura do empregado do centurião, disse o Evangelho, né? Disse o Evangelho, que Jesus foi para a casa de Pedro. E lá a sogra de Pedro estava acamada. Estava acamada. Estava com muita febre. E disse o Evangelho, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Olha só. Jesus cura a sogra de Pedro. E um detalhe interessante também que vai falar depois, né? Que ela se levantou, ficou curada, se levantou e pôs-se a servi-lo. Pôs-se a servir. Veja só. Se levantou e começou a servir. Servir é próprio de um coração curado. Um coração também humilde. É porque só serve quem é humilde. E a sogra de Pedro era. Foi curada, se levantou e pôs-se a servir. O que nos impede hoje de servir? Muitas vezes o que quer nos impedir de servir é o orgulho, a soberba, a mania de grandeza. Porque para o humilde de coração é alegria servir. Servir com alegria e com humildade. E depois, disse o Evangelho, quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Veja, todos que acorriam a Jesus, ele tocava, ele curava. Todos ele acolhia. E por que ele fazia tudo isso? Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Olha só. Em Jesus se cumpre essa profecia de Isaías. Por isso que nós vimos tantas curas acontecendo no Evangelho de hoje. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas chagas nós somos curados. Que hoje, pelas chagas, santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, você possa obter a cura que você precisa. E principalmente a cura espiritual. Que o Senhor conceda a você uma profunda fé, mas também uma profunda humildade, para que você possa experimentar os milagres, as graças, as bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.